Olá, 29 de outubro de 2018, as principais notícias desta segunda-feira estão aqui na TV Difusora. Bolsonaro se elege presidente, mas no Maranhão Haddad volta a vencer e amplia a margem de votos. Senador eleito Everton anuncia oposição crítica e irresponsável. E governador Flávio Dino diz que visão de desenvolvimento com justiça social foi a vencedora no Maranhão. Em Bacabal, Edivan Brandão, do PSC, é eleito prefeito. O estúdio confirma análise do cenário da economia e da política brasileira com a vitória de Bolsonaro. E você vai ver também, Detran realização no Outubro Rosa. E Sampaio perde e volta a ficar em situação complicada no Brasileiro da Série B. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7h02. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão. Um ótimo dia aos amigos aí em Imperatriz, na segunda maior cidade do estado. Daqui a pouquinho a gente vai ver como foi a eleição de ontem, no segundo turno, na cidade de Imperatriz. Os amigos de Caxias, um ótimo dia aí. Os amigos da chamada Princesa do Sertão. Obrigado pela preferência aqui na TV Difusora. Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma análise do resultado que veio das urnas do segundo turno das eleições para presidente da República e vamos falar também sobre as eleições lá na cidade de Bacabal, onde temos um novo prefeito eleito. Tudo isso já aqui no Bom Dia Maranhão. Eu converso com o John Coutrin sobre o impacto, a partir de agora, as consequências no campo político. E com o economista Felipe de Holanda, que é presidente do IMESC, sobre o impacto das medidas, algumas delas já anunciadas, inclusive, já sinalizadas no discurso de ontem à noite, do presidente eleito Jair Bolsonaro. No Maranhão, as eleições para presidente em seu segundo turno, essa eleição foi considerada tranquila. Na capital, desde cedo, os eleitores decidiram se dirigir aos locais de votação. Muita gente acordou cedo no domingo para cumprir com a obrigação eleitoral. Se não votar de manhã, à tarde já fica meio complicado para sair de casa, né? Às vezes vai para a praia, vai bater uma bola e tal, aí para sair de tarde é complicado. E por isso eu gosto de votar de manhã, porque já fica liberado, né? Quem decidiu votar pela manhã não encontrou grandes filas, diferente do primeiro turno, quando muita gente reclamou do tempo de espera para chegar à cabine eleitoral. Dessa vez, como o voto era apenas para um candidato, tudo foi mais rápido. Está mais tranquilo, uns 20 minutos. As maiores aglomerações foram observadas nas sessões modificadas para esta eleição e que incorporaram novos eleitores. Mesmo assim, quem encarou a fila não perdeu tanto tempo. Só o candidato é mais rápido, porque está entrando de 3. No primeiro turno entrava só um e a gente ficava mais de meia hora. No Maranhão, 4.537.237 eleitores estavam aptos para votar no dia de ontem. Gente que decidiu depositar na urna eletrônica a esperança de um país melhor. Que a gente tem esperança que o Brasil mude, né? E através dos nossos candidatos. E tomara que sim, que a proposta que eles oferecem seja executada, não é? O nosso voto tem que ir para alguém, então nós temos que votar naquela pessoa que nós imaginamos que vai fazer um trabalho melhor. A gente espera que o Brasil possa mudar, né? Porque na situação que está hoje, a gente depende de lado A ou lado B, a gente só quer o melhor para o Brasil. É nesse momento que se faça a justiça, né? Que se possa se procurar a verdade, tudo que já passou, né? O que nós temos e o que nós propusemos aí para o futuro, em relação à mudança e melhoria da sociedade. Só que muitos eleitores preferiram justificar o voto, como este grupo da cidade de Mirador, que estuda em São Luís. Todos participaram da eleição no primeiro turno, mas desta vez preferiram não viajar. A gente leva em torno de 9 horas para ir de ônibus, para ir e voltar, e é um pouco cansativo para a gente, para ir no sábado ou sexta-feira e voltar no domingo e já tendo aula na segunda-feira. O eleitor que não votou nem justificou o voto nesse segundo turno terá 60 dias para preencher o formulário de justificativa pela internet ou entregá-lo num cartório eleitoral para evitar de pagar multa e ficar em débito com a justiça. No final da manhã, o Comitê de Gestão das Eleições no Estado divulgou um balanço parcial da votação. Tirando a substituição de 20 urnas eletrônicas em todo o Estado, os maiores problemas aconteceram na cidade de Bacabal, onde foi registrada a prisão em flagrante de um vereador e de outras 19 pessoas envolvidas em irregularidades em dias anteriores à votação, incluindo 7 policiais militares. Na própria cidade de Bacabal, um povoado chamado Bela Vista. 12 pessoas no povoado Bela Vista e 7 em Bacabal.
e foi tomar todas as providências cabíveis com relação a isso. Às 5 horas da tarde, os portões dos locais de votação eles foram fechados. O repórter Jairo Martins acompanhou a votação na capital no período da tarde. Poucos minutos para encerrar a votação, o movimento nos colégios eleitorais era tranquilo, sem filas e sem transtornos. Sempre veio esse horário mesmo, no final, 5 horas da tarde, é bem tranquilo. Na minha sessão mesmo não tinha ninguém. A gente percebe que está tudo bem, tranquilo, tudo na paz, graças a Deus. Mas quando os portões estavam quase fechando, começou a correria. Esta eleitora subiu as escadas correndo, mas conseguiu chegar a tempo. Cheguei de viagem, mas fiz a minha parte, né, meu exercício da democracia, né? Esses comissários de bordo chegaram literalmente voando, mas não tiveram a mesma sorte e não conseguiram justificar o voto. Ao fim do processo de votação, o TRE fez um balanço sobre o andamento das eleições. Em todo o estado, 54 urnas precisaram ser substituídas, mas nada que tenha comprometido o processo eleitoral, já que todos os votos foram contabilizados por meio eletrônico. Esse quantitativo foi, por demais, pequeno nessa necessidade de mudança. Foi dentro de toda a regularidade, toda a tranquilidade e dentro do sistema, realmente, com o uso das urnas eletrônicas. No que se refere aos crimes eleitorais, a Polícia Militar também fez um pronunciamento. Tivemos um auto de prisão em flagrante em Coroatá pelo transporte ilegal de eleitores e tivemos a detenção de um vereador no município de Bacabal, portando R$6.000, que foi encaminhado para a Polícia Federal para as providências cabíveis. Em 19 cidades brasileiras houve eleição suplementar para prefeito. Uma delas foi Bacabal, aqui no Maranhão. Na cidade, o clima era tenso. De sexta-feira até às 5 horas da tarde de ontem, 7 policiais militares e outras 19 pessoas foram conduzidas à Delegacia Regional de Bacabal por suspeita de crime eleitoral. 6 delas foram autuadas. Grupos armados estariam em povoados aqui do município de Bacabal, intimidando a população, constrangendo alguns eleitores para a sua opção de voto. Esses policiais foram ouvidos e encaminhados para o comando da Polícia Militar local para que fossem tomadas providências cabíveis na seara militar. Quanto aos demais conduzidos, foram todos eles ouvidos, foram consultados os bancos de dados da segurança pública, e como nada foi constatado em relação a eles, foram liberados. Até as emissoras locais tiveram as transmissões suspensas por ordem judicial por fazerem campanha política. Sexta à noite foi solicitado o apoio de tropas federais para garantir a segurança no município. Ao todo, no Maranhão, o Exército trabalhou em 46 municípios no segundo turno. Inicialmente, ninguém quis aqui turbar ou censurar a imprensa, mas aplicamos multa e não foi obedecido. Nós temos mais de 400 ou 500 mil reais só aplicação de multa, depois direito de resposta, depois suspensão por 24 horas, 48 horas e infelizmente não obedeceram e a decisão final foi suspender até o processo eleitoral. Se nas ruas o clima não era tão bom, nos colégios eleitorais não houve registro de ocorrências. Além disso, ao longo de todo o dia, a movimentação foi tranquila. Não teve sequer fila nas sessões. Tranquilo, não tem ninguém. Entrei e voltei sem problema nenhum. Para mim é um momento muito importante, né? Nós estamos numa decisão para o nosso município, para a nossa cidade e cada um de nós deve fazer a sua parte. Aqui em Bacabal, assim como em outras 18 cidades, além de participar das eleições presidenciais, os eleitores tiveram que decidir quem seria o novo prefeito da cidade. Aqui, a eleição suplementar foi motivada pela cassação do prefeito eleito em 2016, Zé Vieira. Ele foi condenado por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. Com 23.355 votos, Edivan Brandão foi eleito prefeito de Bacabal. O mandato vai até 2020. Segundo o TRE, a data da posse ainda não foi confirmada. O candidato César Brito, do PPS, foi o segundo mais votado. Graças a Deus, todo mundo não teve nenhum problema com ninguém, nenhum ferido,
nem nada demais, e vamos hoje partir para a votação, que é isso que decide a eleição, é o voto. Nós temos feito uma política com transparência, com muito amor. Bacabal sabe da minha conduta, temos feito uma política diferenciada, mas, que nem eu falei, de um momento para outro mudou e foi obrigado a pedir o reforço. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre eleições, inclusive sobre esse resultado lá em Bacabal com o Diogo Tri, mas já está aqui do meu lado, você está vendo aí nosso Silvan Alves. Silvan, eleição considerada tranquila no geral, mas lá em Bacabal a situação foi tensa, Foi tensa, lá teve um momento extenso lá em Bacabal e a eleição municipal, né? E havia uma grande expectativa em torno do desfecho dessa eleição, né? Porque faltam 2 anos aí para o prefeito que foi eleito assumir e comandar os destinos lá de Bacabal. E Bacabal, tradicionalmente, sempre teve uma eleição muito disputada em função dos grupos políticos que disputam a eleição em Bacabal, né? Apesar de ter sido um clima tenso, mas dizia ainda há pouco, inclusive o candidato ficou em segundo colocado, nós não tivemos nenhum um episódio, a não ser aquela tensão, né, de abordagem nas ruas, apreensão, né, que foi feita lá pela Polícia Militar, mas nós não tivemos um episódio que pudesse virar destaque aí na eleição lá de Bacabal, a não ser mesmo a tensão natural da disputa eleitoral. Silvão, ainda há pouco você falou no Bandeira 2 sobre a recuperação de objetos roubados aí naquele assalto na Americanas, né? Exato. O pessoal do 6º Batalhão da Polícia Militar, o pessoal do GTM, Grupo Tático Móvel, acabou conseguindo localizar uma parte desses objetos que haviam sido roubados na semana passada. Foi um assalto ali nas lojas Americanas, ali do Coafuma. Várias roupas, né, peças de roupa, tablets, aparelhos de telefone celular. Isso aí eles abandonaram dentro de um veículo Corsa Classic preto, né, esse veículo aí, nas imediações ali do bairro São Cristóvão, depois que a polícia começou a rastrear, né, e chegando perto de onde esses aparelhos e tablets estavam, eles acabaram decidindo dispensar, né? A proprietária do veículo foi identificada, né, o documento estava no porta-luva do veículo, e ela deve ser chamada hoje lá na Delegacia de Furtos e Roubo, para onde esse caso deve ser encaminhado, né, porque ninguém foi preso, mas grande parte dos objetos, as mercadorias roubadas foram apreendidas e recuperadas aí pela polícia. Trabalho do 6º Batalhão. Silvão, vamos falar lá de Presidente Dutra, onde 2 pistolas foram apreendidas, Silvão? Foram o pessoal do DECRIF, que é da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, eles estavam lá, né, trabalhando justamente nessa questão da tranquilidade aí do pleito das eleições, e foram acionados. Uma denúncia anônima levou eles até um posto de gasolina, onde um indivíduo lá estava ostentando, mostrando essa arma, no caso uma pistola. Eles foram lá, fizeram a abordagem, comprovaram, prenderam o Teres Vanderlei Silva, de 40 anos, e o George José Lopes Lemos, de 35 anos. Também estavam lá o Jácio Flávio Souza e o Fariz Miguel Lopes da Silva, de 38 anos. Foram 2 pistolas, né, que foram encontradas em poder desse indivíduo. A polícia, quando os policiais chegaram no local, visualizaram logo ele com uma, né, que estava em punho, com essa pistola, lá na calçada lá do posto de gasolina. E eles deram uma busca pessoal e acabaram fazendo a apreensão da outra pistola que estava na cintura do segundo conduzido, que foram o segundo conduzido que foi encaminhado lá para a delegacia lá de Presidente Dutra, onde eles foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma. Boa semana para vocês, boa semana a todos. Bom dia, Alberto. São 7 horas e mais 15 minutos, 7h15. Lembrando que no próximo bloco nós vamos voltar a falar sobre as eleições, agora analisando o impacto político e também na área econômica, já depois do intervalo. Confira agora o nosso giro de notícias. O transporte público da capital circula normalmente nesta segunda-feira em São Luís. A paralisação como indicativo de greve da categoria foi suspensa pelo Sindicato dos Rodoviários. Por conta da paralisação da última sexta-feira, a entidade foi multada, tendo como base denúncia feita pelo município de São Luís e acatada pelo Tribunal Regional do Trabalho. Nesta terça-feira, o Sindicato dos Rodoviários e os empresários terão uma nova rodada de negociação, desta vez mediado pela Justiça. Se não for dada uma solução para o impasse entre as partes, o movimento será retomado, podendo resultar em greve no sistema por tempo indeterminado. Hoje, no Fórum Desembargador Sarney Costa, vai acontecer o julgamento de Mauro Henrique Gaspar Santos, também conhecido como Baicó. Ele é acusado de ter assassinado Marcelo Barros Cangaço, José Raimundo Penha Martins e Sérgio Henrique Pereira. Além de ser acusado de ter cometido 3 assassinatos, ele também integrava uma facção criminosa que expulsava moradores do bairro da Vila Embratel. Mauro possui uma sentença condenatória de 3 anos de reclusão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.
No próximo bloco, o Diogo Coutrin faz uma análise da repercussão política da vitória de Bolsonaro. A gente volta já com o Bom Dia Maranhão, depois do intervalo, um instante só, imagens ao vivo aqui de São Luís, vamos ver? Imagens nesse momento do bairro da Vila Palmeira, aqui na capital maranhense. Voltamos já. De volta ao Bom Dia Maranhão aqui pela TV Difusora. Agora estamos de volta para a participação de Diogo Coutrin, nosso comentarista de política aqui no Bom Dia. Ô John, um ótimo dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. John, a gente vai falar já sobre vários aspectos dessa eleição, mas eu queria antes que você assistisse com a gente aqui uma reportagem. Aqui no estado do Maranhão, o candidato apoiado pelo governador ampliou a sua votação em relação à votação que teve no primeiro turno. No caso, estou falando do Fernando Haddad, apoiado pelo Flávio Dino. O Flávio, inclusive, escolheu mais uma vez o horário da manhã para votar. O governador Flávio Dino votou pela manhã nesta escola no bairro do Olho d'Água. Ele chegou acompanhado de secretários, assessores, além de outras lideranças políticas. Conversou e tirou fotos com mesários e populares. O governador, que fez campanha para o candidato a presidente, Fernando Haddad, estava confiante numa vitória. Eu estou otimista no sentido de que nos últimos dias nós tivemos uma grande mobilização social em torno da candidatura que tem nosso apoio, que é a candidatura do Haddad. Vamos esperar o resultado agora, importante que ele vença, porque acho que é a melhor proposta para o fortalecimento da nossa democracia e para a proteção dos direitos dos mais pobres, os direitos sociais, os direitos dos trabalhadores. John, o governador se envolveu mais uma vez na campanha, não é diferente. A candidata, inclusive, Manuela Dávila, vice do partido, do PCdoB. Aí nós tivemos como resultado uma ampliação dessa votação do Haddad, inclusive, aqui do Maranhão, não é, John? É, isso mesmo, Adalberto. O governador Flávio Dino, mais uma vez, o grupo dele, o grupo do Flávio, o grupo do Everton, demonstraram força nas eleições do Estado. A votação do Haddad no Maranhão chegou a 72% dos votos válidos. Das 217 municípios, o Haddad venceu em 215 no Maranhão. Ou seja, uma votação aí em que em só 2 municípios o Haddad perdeu. Esse é o resultado nacional, né? Isso. 55,13%, 44,87%. Esse é o resultado nacional. Agora a gente tem o resultado do Maranhão também, aqui no estado, com a ampliação. Exatamente, do Haddad. A ampliação do Haddad. Comparado com o primeiro turno. Claro, ele chegou aí por exemplo, no Nordeste, o Maranhão foi o terceiro estado em que o Haddad obteve maior votação. Ou seja, mais uma vez, dos 217 municípios maranhenses, o Haddad venceu em 215 no Maranhão, alcançando aí 73% dos votos válidos no Maranhão. No Nordeste, o Haddad ganhou em todos os municípios, apenas no Piauí e em Sergipe, ou seja, e no Ceará. Então, foram 3 estados e no Maranhão só perdeu em 2. Então, o Flávio Dino, com o grupo dele, que fizeram campanha muito forte aqui no Maranhão, de qualquer forma, também está vitorioso, apesar da derrota do Haddad a nível nacional, mas no Maranhão, mais uma vez, o Haddad e o Flávio mostraram a sua força, Adalberto. Bom, nós tivemos já ontem, ainda à noite, assim que saiu o resultado, a manifestação do governador Flávio Dino sobre esse resultado das eleições, no Twitter, né? Isso. O Flávio, ele declarou que não perdeu eleições porque combatia boas causas. Ele combatia boas causas no Twitter, essa manifestação dele, e dizendo ainda que vai continuar na oposição, claro, torcendo para que a democracia prevaleça, para que as forças que perderam as eleições continuem aí do lado da população, do lado aí de que a democracia consolidada seja mantida e também as instituições. É claro, então, foi um resultado positivo para o Flávio, claro, aqui no Maranhão, apesar do Haddad ter perdido, mas ele vai continuar aí. E ele próprio disse, Adalberto, Flávio, que após o resultado das eleições, acabaria o palanque eleitoral e ele seria um dos primeiros governadores a pedir audiência com o Bolsonaro para colocar lá na pauta, na mesa, as necessidades do Estado, aquilo que precisa do apoio do governo federal. John, quem se manifestou publicamente também foi o senador eleito Everton Rocha. Exato, o Everton também se manifestou no Twitter e ele, claro, disse que é necessário respeitar o resultado das urnas e que se colocará numa posição crítica, fará oposição.
o Everton, que é senador do PDT, eleito senador do PDT, e ele, claro, vai se colocar ao lado do PT e de outras forças de oposição ao Bolsonaro. É claro, como ele disse, fazer uma oposição responsável, uma oposição crítica lá no Senado Federal, junto com a bancada da esquerda, dos partidos de esquerda. Bom, a gente viu na Câmara dos Deputados o Everton ocupando lugares estratégicos ali, como líder do PDT, como líder também das minorias, né? Foi fundamental naquele processo de discussão em relação ao impeachment, o posicionamento dele em relação ao impeachment da presidente Dilma, depois a tentativa de abertura de processo no Supremo em relação ao presidente Michel Temer, ou seja, ele tem um know-how extremamente importante para compor esse quadro aí da oposição lá no Senado. A gente sabe que é uma casa diferenciada, mas tudo indica que ele deve ocupar um lugar aí também de destaque nessa discussão política nacional, como vem já fazendo isso, já fez isso no mandato como deputado federal. Isso, né, Adalberto. Até porque, se nós formos vermos agora as posições dos partidos, o PDT ele deve encampar essa liderança da oposição. É claro que o PT sai muito enfraquecido das urnas, sai muito enfraquecido, mas o PDT é o principal partido agora de oposição ao Bolsonaro, e o PDT tem como seu principal senador o Everton aqui do Maranhão. Então é claro que o Everton estará lá encampando essa trincheira de oposição ao Bolsonaro, fazendo com que seja respeitada a democracia, a liberdade, a Constituição, que foi o que o próprio Bolsonaro prometeu logo no seu discurso inicial após o resultado das eleições. Falar em discurso após o resultado das eleições, já a gente vai ouvir o Bolsonaro, mas agora vamos ouvir o candidato Fernando Haddad, que foi derrotado das eleições e falou em entrevista à imprensa logo após o resultado final, ainda na noite de ontem. Vamos ver. Daqui a 4 anos nós teremos uma nova eleição, nós temos que garantir as instituições, nós não vamos sair das nossas profissões, dos nossos ofícios, mas não vamos deixar de exercer a nossa cidadania. Nós vamos estar o tempo inteiro exercendo essa cidadania e talvez o Brasil nunca tenha precisado mais do exercício da cidadania do que agora. Eu coloco a minha vida à disposição desse país, tenho certeza que falo por milhões de pessoas que colocam o país acima da própria vida, acima do próprio bem-estar, e quero dizer para aqueles que olhando nas ruas desse país, em todas as regiões, eu senti uma angústia e um medo na expressão de muitas pessoas, que às vezes chegavam a soluçar de tanto chorar. Não tenham medo. Nós estaremos aqui. Nós estamos juntos. Nós estaremos de mãos dadas com vocês. Nós abraçaremos a causa de vocês. Contem conosco. Coragem. A vida é feita de coragem. Viva o Brasil! João, esse vídeo está na internet já desde ontem, o candidato Haddad já falando das próximas eleições, falando uma projeção, e é importante que todo governo, independente do resultado que veio das urnas, tenha uma posição que haja com ética, mas que fiscalize, que acompanhe, quer dizer, o ato da cidadania não se encerra ali no momento do voto. Esse acompanhamento deve ser feito por todos e o Fernando Haddad já se manifesta, já se posiciona em relação ao comportamento que terá aí no governo Bolsonaro, né? Exato. O Haddad, claro, ele fez um discurso voltado para os eleitores dele, voltado para a militância dele, aqueles que acreditaram nele, 45% dos votos, 47 milhões de votos no Brasil. Foi uma votação, claro, extraordinária. Não foi uma diferença muito grande para o Jair Bolsonaro, não foi uma vitória acachapante do Bolsonaro. E aí ele se coloca à disposição, o próprio Lula já deu aval para que o Haddad lidere, o PT lidere a oposição. E o próprio Haddad foi perguntado, inclusive, Adalberto, em relação a esse discurso voltar para a militância, não falou dos outros eleitores que votaram no Bolsonaro, e questionado também se ele ligaria para o Bolsonaro para agradecer. Ele disse que não ligaria porque não haveria clima, porque o Bolsonaro chamou ele de canalha, de outros adjetivos pejorativos, e ele ficou meio receoso em relação à reação do Bolsonaro no telefone. Por isso que ele não ligou, não vai ligar por enquanto, em relação ao Bolsonaro para parabenizá-lo, mas ele, claro, reconheceu a derrota e se coloca agora ao lado dessa nação que, independente do resultado, continua dividida, Adalberto. A nação estará dividida e cabe ao presidente eleito pacificar. Esse é o momento, o tom que ele deve adotar nesse primeiro momento de pacificação e, claro, de respeito à Constituição,
a liberdade e as instituições desse país. Sobre pacificação, já na noite de ontem, Bolsonaro chegou a dizer, eu não sou, citou Caxias, né, inclusive o patrono do Exército, e fez esse tom aí de que vai cumprir a Constituição, já no primeiro momento falou, usando as redes sociais, com a Constituição ali, dizendo que vai defendê-la. Esse tem sido o discurso, foi o discurso, na verdade, do segundo turno, não é? E aí, depois de conhecido o resultado das eleições, ele deu alguns indicativos, inclusive, do que deve ser a política econômica, como vai se comportar esse governo Bolsonaro. Ele deu um discurso para um pool de emissoras de televisão. Nós vamos acompanhar um trecho. Esse futuro de que falo e acredito passa por um governo que crie condições para que todos cresçam. Isso significa que o governo federal dará um passo atrás, reduzindo a sua estrutura e a burocracia, cortando desperdícios e privilégios, para que as pessoas possam dar muitos passos à frente. Nosso governo vai quebrar paradigmas. Vamos confiar nas pessoas. Vamos desburocratizar, simplificar e permitir que o cidadão, o empreendedor, tenha mais liberdade para criar e construir o seu futuro. Vamos desamarrar o Brasil. Outro paradigma que vamos quebrar. O governo respeitará de verdade a federação. As pessoas vivem nos municípios. Portanto, os recursos federais irão diretamente do governo central para os estados e municípios. Colocaremos de pé a Federação Brasileira. Nesse sentido, é que repetimos que precisamos de mais Brasil e menos Brasília. Esse é um discurso que preocupa, a gente pode dizer, alguns governadores, porque a situação já estava bastante complicada em vários estados da federação. Maranhão é uma exceção, mas em muitos estados, João, não tem mais dinheiro para pagar, por exemplo, o salário dos funcionários. Quando o presidente eleito vem a público e no primeiro discurso fala em menos Brasília e mais Brasil, e já indica, né, no Pacto Federativo como é que ele deve se comportar, causa uma certa preocupação, não? Causa sim, claro. O próprio Bolsonaro, nesse sentido, Adalberto, ele já disse o seguinte, que vai reduzir os ministérios, vai enxugar para 19 ministérios, vai ser uma das primeiras medidas que ele irá tomar. E é importante, Adalberto, ressaltar nesse resultado das eleições, por exemplo, que é o primeiro resultado de um presidente eleito em que não vence naqueles que ganham de 1 a 2 salários mínimos, ou seja, na classe mais desfavorecida. É o primeiro presidente eleito que não vence nessa classe. Outro detalhe interessante foi que o Bolsonaro fez um discurso também voltado para os jovens, que foi aqueles que na rede social militaram por ele, e disse que fará uma plataforma voltada para eles, para o crescimento deles. Outro detalhe interessante foi a questão do relacionamento com os outros países. O Bolsonaro fez questão de dizer que tinha recebido uma ligação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ele disse que vai colocar o ministro das Relações Exteriores, né, que coloque o Brasil novamente nessa posição de destaque em relação aos outros países. Então, esses foram um dos eixos, essa é uma das primeiras medidas que devem ser tomadas pelo Bolsonaro, já assim como ele assumir, claro, aquela medida polêmica da questão do armamento. Ele vai querer também colocar logo em pauta, ali na Câmara Federal, esse projeto que, de certa forma, eu reconheço que causa um grande temor na população brasileira. Nós não sabemos, Adalberto, como que será esse projeto de armamento da população brasileira. Ele disse que o cidadão terá uma arma, mas não sabemos como, se todos os cidadãos, se será feito um crivo, e isso é preocupante. Obrigado, John. Boa semana para você. Obrigado, Adalberto. Até amanhã. São 7h33. Nós vamos continuar falando sobre eleições, que vamos ver como foi a eleição lá em Imperatriz, como foi esse domingo de votação na segunda maior cidade do estado. Vamos agora às informações da região tocantina de Imperatriz com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Olá, Adalberto, muito bom dia para você, bom dia a todos. Vamos falar de eleições? Então, aqui em Imperatriz, tão logo foi encerrada a votação, as atenções se voltaram para o prédio do Tribunal Regional Eleitoral. É que muita gente preferiu acompanhar por lá o resultado da apuração. O segundo turno das eleições ocorreu sem nenhum grande incidente. Quanto às urnas, apenas 8 delas apresentaram defeitos. Devido à temperatura elevada que nós estamos passando ultimamente, algumas urnas em locais onde não havia refrigeração, algumas urnas tiveram problemas que tiveram que ser substituídas por urnas de contingência. Após o encerramento da apuração dos votos, o resultado das urnas apontou vitória para o candidato do Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro.
Na 8ª eleição presidencial direta depois da redemocratização do país, Jair Bolsonaro obteve 55% dos votos, enquanto Fernando Haddad, do Partido Trabalhista, 44%. A vitória foi confirmada às 19h18, quando, com 94,44% das sessões apuradas, Bolsonaro alcançou 55.205.640 votos e não podia mais ser ultrapassado por Haddad, que naquele momento somava mais de 44 milhões de votos. Após a divulgação do resultado final, muitos eleitores do município já comemoravam a vitória do novo presidente da República. Em Imperatriz, mais de 162 mil eleitores estavam aptos a votar nesse domingo. A cidade tem o segundo maior colégio eleitoral do Maranhão. A eleição para o cargo de presidente da República movimentou os colégios eleitorais. Em Imperatriz, o segundo maior colégio eleitoral do Maranhão, são mais de 162 mil eleitores e a maioria tem de 25 a 34 anos de idade. No primeiro turno eleitoral, muitos não compareceram ou então desistiram de votar quando chegaram nas sessões e encontraram enormes filas. A Justiça Eleitoral realizou uma forte campanha para que esses eleitores estivessem presentes no segundo turno. No município são 517 sessões eleitorais, mas nem todas foram ágeis no momento de colher o voto popular. Das 720 do Colégio Municipal Santa Teresa, no Parque São José, por falta de mesários, a votação começou às 8h35 da manhã. Além disso, algumas máquinas travaram e tiveram que ser reiniciadas. Já na Universidade Federal do Maranhão, o eleitor votou tranquilamente. Apesar da tranquilidade do eleitor, quem trabalhou nesse turno, como mesários e presidentes de mesa, tiveram que enfrentar alguns problemas nas sessões. Lá na entrada, ela tem a especificação, né? As zonas principais, aquelas que foram aglomeradas, né? E o que acontece? Muita gente passa e aí não vê, não observa. Aí fica aqui na porta pedindo informação e tudo mais, aí já congestiona, você já perde tempo, entendeu? O eleitor imperatrizense estava confiante com relação à escolha como forma de dar uma nova cara ao Brasil. Todo mundo que vem votar vem imbuído de um grande desejo de mudança. Por hoje é só, Adalberto. A gente volta com você desejando uma boa semana a todos. Obrigado, Luiz. Boa semana a todos aí, Imperatriz também. São 7h37, não perca a hora. No próximo bloco, destaque para o esporte. O Sampaio perdeu pelo Brasileiro. E vamos falar de uma ação do Detran. Nós temos imagem ao vivo, inclusive, da Carreta da Mulher. Hoje, dia do servidor, e ações de saúde marcam esta data. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, os detalhes com o Eduardo Ericeira falando ao vivo nessa ação importante nesse Outubro Rosa. Voltamos já. São 7h40. O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, Detran, em parceria com a Secretaria Estadual da Mulher, a Secretaria Municipal da Saúde e o Instituto Florence, vai disponibilizar a partir de hoje para os servidores do órgão e comunidade local serviços de saúde oferecidos pela Carreta da Mulher. Quem está do lado da Carreta da Mulher, lá no Parque Folclórico da Vila Palmeira, é Eduardo Ericeira, que tem mais detalhes a respeito do assunto. Eduardo, uma data boa, inclusive, já que ontem foi o dia do servidor, ofertar serviços de saúde, não é? Bom dia para você, boa semana. Pois é, muito obrigado, Adalberto, bom dia a você, boa semana também a todos. Pois é, e aí, em relação à questão do dia do servidor, o atendimento também para a própria comunidade, toda a comunidade, o atendimento já teve início aqui, são 2 carretas que estão sendo aí disponibilizadas para o atendimento à população e sendo ofertados vários tipos de atendimento. Quem vai falar mais sobre essa ação é a Rose Farias, que é coordenadora de educação para o trânsito do Detran Maranhão. Muito bom dia, Rose, quer dizer, as atividades já tiveram início aqui e a gente já percebe uma demanda muito grande, o que é muito satisfatório, né? Com certeza. As primeiras horas da manhã, 6h30, já tinha gente chegando, formando filas, em busca dos serviços que serão ofertados através dessa parceria Detran, Secretaria da Mulher, Secretaria Municipal de Saúde e o Instituto Florence. Então, ao longo de todo o dia, de 8 até as 16 horas,
Tá, vão ser ofertados esses serviços hoje e amanhã, dia 30, começando 8 horas e vai até o meio-dia, também serão ofertados os mesmos serviços que estão sendo feitos aqui hoje. Tá, aqui são 2 carreiras. Explica pra gente como é que está sendo o serviço em cada uma delas, quais os serviços que estão sendo ofertados nesta ação de hoje. Bom, a priori vão ser entregues umas fichas para mamografia, preventivo. Depois eles vão assistir a uma palestra, fazer um cadastro e serão chamados para fazer os exames. É primordial que todas as pessoas que recebam a ficha assistam essa palestra. Que palestra é essa? É para falar sobre o câncer de mama e também sobre a violência contra a mulher. Então é um momento único onde a comunidade deve participar, todas as vezes que se faz alguma coisa voltada para a comunidade, eles privilegiam, tá? Eles vêm, se fazem presente e o Detran é um parceiro grande em ações desse tipo, até porque a gente já trabalha uma campanha interna voltada para a saúde do servidor. Além da questão da mamografia, exame preventivo, em alusão inclusive ao Outubro Rosa, vai ter também outras atividades, questão de vacinação também, avaliação nutricional, quer dizer, uma ação bem ampla, né? Sim, com certeza. Na realidade, essas ações, como testes rápidos e vacina, e a parte nutricional que vai ser oferecido pelo Instituto Florence, já faz parte do nosso projeto interno que a gente faz uma vez por mês com o servidor, e esse mês, para nossa gratificação, a gente vai estender para a comunidade em torno do Detran. Você conversando aqui com as pessoas, Rosa, a gente conversava aqui, Adalberto e telespectadores, antes de a gente entrar no ar, pessoas com mais de 50 anos, mulheres com mais de 50 anos que ainda não fizeram sequer uma mamografia, o que é errado, não é isso? Sim, com certeza. Eu tive conversando com uma senhora que, além dela não ter feito a mamografia, ela ainda tem várias dúvidas com relação ao exame e não sabia nem o procedimento correto de como chegar à unidade de saúde e o que precisaria para realizar o exame. E a importância de trabalhar a saúde preventiva, não é isso? Sim, com certeza, não tenha dúvida. Se a gente trabalha a saúde preventiva, a gente vai ter ganho, a gente não vai ter que curar aquela pessoa depois. Então, informar, gente, a parte de informação é primordial para que as pessoas se atentem e acordem para essa realidade de se prevenir, de evitar futuramente um câncer. Ok, obrigado pela entrevista. Rosa Farias, coordenador de Educação para o Trânsito do Detran Maranhão. Lembrando que é uma parceria aqui de várias instituições. Nesta segunda-feira, as carretas aqui, a ação como um todo, de 8 da manhã, quer dizer, já teve início até antes, né? De 8 da manhã era a previsão, mas as pessoas já procuraram desde antes, até às 16 horas, portanto até às 4 horas da tarde. E amanhã, terça-feira, também tendo início às 8 da manhã e indo até o meio-dia, bem em frente aqui ao Parque Folclórico, no bairro da Vila Palmeira. Voltamos ao estúdio com você, Adalberto. Uma ótima semana a todos. Obrigado, Eduardo, pelas informações. São 2 dias, portanto, de atividades que acontecem lá no Parque da Vila Palmeira. São 7 horas e mais 45 minutos, 7h45, hora da gente falar de esporte. Laércio Júnior, uma segunda-feira que muitos bolivianos, vou falar até o torcedor maranhense geral, acordou meio preocupado com o resultado do final de semana aí do Sampaio na Série B. E por incrível que pareça, o único resultado ruim foi o do próprio Sampaio. Se o Sampaio tivesse vencido o Juventude, hoje estaria fora de novo da zona do rebaixamento, né? Lamentável essa questão de perder tantos gols. Nós vamos acompanhar mais uma vez um caminhão de gols perdidos pelo time do Sampaio, num gramado muito ruim do estádio Alfredo Jaconi. Choveu bastante lá em Caxias do Sul e o Juventude acabou levando a melhor, né? Num gol até esquisito, que você vai acompanhar agora nos melhores momentos da vitória do Juventude sobre o Sampaio. O Sampaio começa perdendo uma grande chance. O goleiro não segura o chute de Mateuzinho e o William escorrega na hora de colocar a bola na rede. A primeira chance do Juventude é com Lucas. Depois é de Elias, que arrisca de fora da área, no campo encharcado do Alfredo Jaconi. Na sequência, mais um gol perdido. Agora com Bruno Moura de dentro da área. O Sampaio não consegue abrir o placar. Mas na segunda etapa, aquele velho ditado volta. E o Juventude marca com Hugo Sanches. Quem não faz, leva. Ele cobra a falta. A bola passa por todo mundo e pega o goleiro Andrei de surpresa. 1-0 Juventude. Repare que o kick da bola atrapalha o goleiro do tricolor, que ainda chega a tocar nela. Jocinei tenta empatar de longe. Hugo Sanches chuta cruzado em busca do segundo gol gaúcho. Fernando Sobral puxa o contra-ataque, faz tudo certo e rola para Mateuzinho. A finalização é muito mal realizada. E fica nisso. Vitória do Juventude, 1-0.
que não preciso falar mais nada, né, Adalberto? O Sampaio perdeu muitos gols. E ainda teve um lance que a nossa geradora lá do Rio Grande do Sul não conseguiu enviar para nós, que foi uma cabeçada do Julinho no final do jogo, só aos 44 minutos do segundo tempo. A bola sobra para ele com um gol vazio. Ele até depois deu uma entrevista pro canal Pro Assinatura que transmite, ele disse: eu não acredito que aquela bola foi para fora, ela estava indo em direção ao gol e no meio do caminho ela fez uma curva e saiu. Mas o Sampaio perdeu essa chance, poderia ter conseguido até uma vitória lá diante do Juventude, e fazem falta, Adalberto, os 2 pontos que o Sampaio perdeu. O do empate contra o Londrina teria hoje 33 e mais um do empate com o Juventude teria 44 pontos. Estaria só a 1 ponto do time do CRB numa rodada que favoreceu amplamente a equipe do Sampaio Corrêa. Por isso que antes desse jogo, que era estratégico para o Sampaio, você falava, é um jogo em que 6 pontos estão em disputa, não apenas 3, né? Na conta, na matemática aí, o resultado poderia ter sido outro, ainda mais sabendo que a rodada outra vez favoreceu o Sampaio. O único resultado de adversário direto na luta contra o rebaixamento que foi negativo foi exatamente a derrota do próprio Sampaio. O CRB permaneceu com 35 pontos, o Juventude foi a 35, mas tem uma vitória a menos em relação ao Sampaio, portanto é o adversário mais fácil de ser batido. E o Boa Esporte, que está lá atrás praticamente rebaixado numa situação complicada, o Paysandu empatou. Vamos conferir como é que foi essa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que teve um pênalti que você vai acompanhar. O goleiro do Vila Nova estava com a bola dominada e colocou a mão no rosto do Dagoberto. Resultado, pênalti. E o time do Roberto Fonseca já está a 3 pontos do primeiro time classificado para a Série A do ano que vem, numa reação incrível do Londrina. No mais, o empate do Paysandu, que foi bom para o Sampaio, a derrota do CRB, que foi ótima para a Bolívia querida, e os outros resultados dessa rodada que ainda mantém o Fortaleza com uma boa vantagem em relação ao vice-líder, que agora mudou, é o Avaí. Veja agora. Começamos por Londrina e Vila Nova. Rafael Silva faz Vila Nova 1-0. Jogando em casa, o time de Londrina vai para cima e Carlos Henrique empata. Felipe Marques, ex-tricolor, vira o jogo, 2-1. Rafael Silva aparece de novo para empatar para o Vila Nova aos 43 minutos do segundo tempo. E no finzinho, pênalti para o Londrina. Dagoberto vai lá e marca. Final, Londrina 3, Vila Nova 2. O Londrina segue sendo a melhor equipe da segunda fase, do segundo turno, desta Série B do Campeonato Brasileiro. E continua flertando com a zona de classificação. Foi a 50 pontos na 7ª posição, exatamente a 3 do Goiás, primeiro time do G4. Em Fortaleza, o líder da Série B saiu atrás do marcador. André Luiz fez Ponte Preta 1-0. Logo depois, Marcinho empata para o Fortal. Final, Tricolor do Pici 1, Ponte Preta também 1. O Fortaleza segue na liderança com 61 pontos, 6 a mais que o Avaí, que é o vice-líder. Em Goiás, vitória avassaladora do Avaí para cima da equipe do Goiás. Getúlio abriu o placar logo a 1 minuto do primeiro tempo. Ainda no início, aos 5, Renato amplia, 2-0 Avaí. E no começo da segunda etapa, Daniel Amorim dá números finais à partida. Final, Avaí fora de casa 3, Goiás 0. O Avaí com esse resultado pula para a vice-liderança com 55 pontos. O Goiás cai para a 4ª colocação. Em Campinas, o Guarani recebeu o Oeste, fez 1-0 com Fabrício cobrando falta. Léo, Ceará, no fim, aos 45 do segundo tempo, empata para o Oeste. Final, Guarani 1, Oeste também 1. Em Sorocaba, resultado excelente para a Bolívia querida. O CRB foi derrotado pelo São Bento com este gol de Zezinho. São Bento 1, CRB 0. Em Belém do Pará, outro bom resultado para o Tricolor. Diego Ivo fez 1-0 para o Curitiba, marcando contra aos 15 do segundo tempo. Renato Augusto melhorou um pouco a situação do Paysandu ao empatar aos 38, mas ficou nisso. Paysandu 1, Coritiba também 1. Valeu, Zezinho. Esse gol do Zezinho foi muito importante para o Sampaio Corrêa, que está a 3 pontos só de sair. Lembrando, a matemática é simples. O Sampaio vence na próxima rodada. Se acontecer tudo que ocorreu nessa, os adversários perderem, o Sampaio sai da zona do rebaixamento. Continua muito vivo o Sampaio, não pelo resultado que fez, mas pelos outros resultados da tabela de classificação. O Tricolor volta a campo na sexta-feira contra o CSA, aqui em São Luís. Pela Série B do Campeonato Maranhense, nós vamos mostrar amanhã a bela vitória do PAC. O Pinheiro Atlético Clube, com o estádio lotado, muita gente no Costa Rodrigues, venceu o Chapadinha por 2-1 e agora joga pelo empate no próximo dia 4 para ficar com o título da Série B do Campeonato Maranhense. E essa decisão pode ser aqui em São Luís, já que Chapadinha não tem estádio para jogar. O Anapurus não foi liberado pela federação, o campo lá de Anapurus, o Batistão, e o Lucídio Frazão também não tem condições de receber uma partida de futebol.
Valeu, Laércio. Boa semana para nós. Um abraço. 7 horas e 52 minutos, 7h52, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Confira agora a previsão do tempo na capital e também no interior do estado. Então vem comigo que a gente começa com São Luís. Aqui na capital maranhense, hoje, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco rápido em áreas isoladas. A mínima está na tela, 25, a máxima 31 graus. Lá em Imperatriz, nós teremos o predomínio de tempo nublado, sujeito a pancadas esparsas de chuva. Mínima de 25, máxima 33 graus em Imperatriz. Vamos para Bacabal, onde ontem foi dia de eleição, né? Novo prefeito lá eleito, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco rápido, mínima de 26, máxima de 35 graus. Agora mais 3 cidades aqui no nosso mapa do Labnet, que é o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Caxias, céu parcialmente nublado, possibilidade de chuvisco rápido, isolado, mínima de 26, máxima 35 graus. Região Central, Balsas, predomina céu encoberto, pancadas de chuvas esparsas. 25 a mínima, a máxima 36. Barra do Corda, temperatura elevadíssima por lá, hein? Predomina céu claro, parcialmente nublado, com possibilidade, inclusive, de chuvisco rápido isolado. Olha a mínima, 27, agora a máxima 38 graus. É muito quente, né? Previsão do tempo aí, uma parceria da Difusora com o Laboratório de Meteorologia. Bom Dia Maranhão termina agora. A partir de amanhã você tem uma série de entrevistas aqui no Bom Dia Maranhão, analisando as possibilidades aí do governo Bolsonaro a partir de agora e aquilo que está sendo indicado como programa de governo, inclusive. Amanhã vamos analisar a área econômica. O presidente do IMESC, conselheiro federal de economia, Felipe de Holanda, economista Felipe de Holanda, estará conosco aqui amanhã. Hoje houve um problema de força superior, mas amanhã estará com a gente aqui no Bom Dia. Um ótimo dia para você. Outras notícias no portal MA10. E a gente encerra hoje com imagens ao vivo da capital de todos os maranhenses. A Avenida dos Franceses aqui na capital, o trânsito já começa a ficar mais pesado agora. Até amanhã, a gente se encontra. Até lá.